Pode ser diferente, tá? Fala aí o Tóquio, novo no canal. Você atualmente atua nessa parte de desenvolvimento de IA? Cara, eu sou Product Manager na Vetex. Fala, Matt, boa noite. E já trabalhei numa ferramenta de IA que a Vetex estava fazendo, focada em migração de lojas, tá? A gente tinha uma tecnologia mais antiga, queria passar de uma tecnologia mais antiga para uma mais nova, usando a ferramenta de inteligência artificial para fazer essa migração. Essa foi uma das ferramentas que eu trabalhei lá. No meu trabalho como Product Manager, eu estava muito mais na parte da ideação disso, né? De fazer isso acontecer, e não muito ali nas argumentações de qual ferramenta vamos usar, por que a gente vai tomar tal e tal decisão de arquitetura e tudo mais, um pouco menos nisso, né? Meu papel estava mais em observar a oportunidade e trazer para o time, e eu via a oportunidade com a própria inteligência artificial como uma forma de colocar isso para frente mais rápido, né? O desafio que a Vetex tem até hoje de fazer essa migração, ele já é existente, né? Hoje a Vetex tem uma plataforma extremamente rápida, que é a Fast Store, mas ela tem uma barreira, né, de entrada para os clientes pelo preço, pelo tempo de implementação. E a gente tem uma tecnologia legada, que é o Store Framework, que é muito mais fácil de implementar e tudo mais, porém não tem tão forte o ativo de performance. Então a Vetex já tem esse desafio há muito tempo. A inteligência artificial, acho que foi a virada de chave que a gente conseguiu ver isso para fazer isso mais rápido, né? Para tentar mudar esse jogo de uma forma mais rápida, e os resultados estão sendo positivos, tá? Então trabalhei nessa parte, tá? Para quem quer atuar nessa área de dados, IA é automação? Ou IA e automação, o que deve estudar de tecnologia? Cara, essas ferramentas estão evoluindo muito rápido, né? A gente está vendo aqui uma ferramenta que eu tô até propondo aqui, que eu acho que nem seja uma IA, né? Mas pode ser banco de dados, né? Então, o que estudar? Cara, ficar ligado e fazer um bom curso, talvez, de SQL, pode já dar uma base. A IA, eu tô sentindo que tô aprendendo muito, principalmente brincando, cara. Entrar e usar. Então, a gente tem muitas ferramentas que tem as versões gratuitas aí, que dá para você explorar bastante. Então, é uma recomendação que eu daria. Eu ainda não consegui fazer nenhum curso específico disso, tá? Então, não consigo passar aqui um curso que seria interessante. Mas eu entraria de cabeça para entender como que essas inteligências artificiais têm funcionado, quais são as suas diferenças, né? Então, a gente tem a Claude, a gente tem o próprio ChatGPT, o DeepSeek, tentar entender um pouquinho como ela funciona, tá? Então, aprender um pouco o básico do funcionamento disso pode ser muito legal para você se familiarizar com o assunto e, de fato, tirar o melhor proveito dessas tecnologias, tá? E quanto a dados, eu acho que o importante seria você aprender manipulação dos dados, né? E aí o SQL, e estrutura de dados, né? Como que você pode preparar um banco de dados com mais qualidade, né? Então, eu iria por esse caminho, tá? Beleza? Matt, fala Douglas, sou dev e tenho muita dificuldade em fazer exatamente isso que você faz, que é analisar a regra e adequar a um sistema ou algo assim. O que você pode dar de dica para quem tá nessa, meu guerreiro? Cara, isso é uma visão de negócio, sabe, Matt? Então, o que eu posso te propor se você não tem um caso prático no seu próprio trabalho, se provar enquanto você está se divertindo. Cara, pega um aplicativo que você goste muito, que você usa diariamente e tudo mais, e se coloque na posição do dono. Cara, vou pensar aqui no Instagram, vou pensar no Mark Zuckerberg. Como que o Instagram ganha dinheiro, sabe? E vou me colocar na posição dele e ficar mirabolando aqui as ideias para ver como que isso pode sair ali na frente, entendeu? Ou que tipo de inovação que eu posso trazer para o Instagram, né? Eu quero trazer uma coisa disruptiva no Instagram. E aí eu não vou pensar como que eu vou fazer isso, né? E aí, pensando com a sua cabeça de dev, né? Que às vezes está um pouco mais enviesada já na prática, né? Cara, mire lá na frente, sabe? Mire no impossível quase. E depois a gente vai trazendo para mais perto, né? Vai pegando as argumentações que a gente usa, como que essa minha ideia é boa, por quê? Porque ela vai estar trazendo A, B e C, recursos diferentes para nossa empresa, vai trazer mais clientes, né? Vai matar a minha concorrência, que é o TikTok, pensando aí no Instagram, né? Então, eu acho que assim, se provar,
para pensar com uma cabeça diferente, tá? Se colocar talvez no lugar do dono ou eventualmente no lugar do cliente, né? Então são duas formas aí de você pensar, né? A gente estava aqui brincando, por exemplo, né? Nessa ferramenta de culinária, né? Eu penso aqui na cabeça do dono que fez isso aqui, né? Quem fez isso aqui. No fim das contas, o que ele precisa para gerar mais renda, né? Para que de fato a gente pague essas versões aqui avançadas, né? Cara, eu tenho que provar valor aqui nas primeiras interações. O Douglas, por exemplo, gostou bastante, né? Eu fiz aqui 3, foram o suficiente. Quero mais? Quero mais receitas, quero receitas mais avançadas, eu vou dar um jeito de cobrar, de tentar atrair esse cara, né? Uma coisa que eu tenho visto pouco nas ferramentas de inteligência artificial, mas poderia ser um ativo de marketing aqui. Cara, por que não colocar marcas aqui nas minhas receitas? Eu fiz uma receita aqui que ele me sugeriu aqui usando macarrão. Por que ele não põe aqui uma marca? Sei lá, Santa Amália, né? Ou De Cecco, que é uma italiana. E aí você chega na marca e fala, cara, 20% das receitas que são criadas aqui, elas são feitas usando massa, macarrão. As receitas italianas, por exemplo, tudo tem macarrão. Cara, toda receita italiana vai sair aqui com a sua marca, né? Ou receita de doce, toda receita de doce está usando leite condensado. Cara, por que eu não vou colocar aqui a logo da Leite Moça, né? Para isso ficar na cabeça do usuário. O usuário pode até nem comprar Leite Moça, mas quando ele lembrar da receita, tava aqui, Leite Moça, né? Isso é brand awareness, né? É muito difícil de fato colocar valor nisso, mas isso existe. Então, são formas da gente pensar como se a gente fosse o dono do InstaDish para monetizar isso aqui de formas diferentes. Então, pensar dessas formas assim é legal, assim, sabe? Tipo, e é uma das formas que eu fico pensando aqui quando estou fazendo live, nos propósitos, quando eu trouxe isso para a conversa. Vamos lá, outra pergunta do Tóquio aqui. Eu estudo React atualmente. Uma boa linguagem, cara. Migrar para Data Science, Engenharia de Dados e investir numa pós nessa área. Muito bom, cara. Cara, primeiro que você já está numa linguagem boa, que é o React, né? Uma linguagem atual, moderna e tudo mais, isso é ótimo. Mas pós em Data Science e Engenharia de Dados, infelizmente, cara, não conheço. Nunca entrei a fundo nisso. Posso pesquisar aqui depois para ver o que eu recomendo aqui. Posso trazer na semana que vem alguma live. Tem alguns conhecidos meus que são da área, que se interessam um pouco mais. E posso ver o que eles recomendam aí, tá? Mas bem legal, bem legal. Bom que você já tá na área e tá gostando aí do React, né? Que deve ser desafiador pra caramba, né? Então SQL vai ser, moleza pra você. Jogat 3D em comparação web, cibersegurança, dados e IA. Tem muita diferença nas ofertas de emprego? Tem. Aí o que acontece, né? Falando em cibersegurança é até interessante, né? É exatamente uma das... Hoje é o time que eu cuido dentro da Vtex, né? Que é o time do Shield. E IA e dados, principalmente quando a gente está falando de Product Managers, né? A gente consegue perceber que existem empresas, principalmente empresas mais maduras, que procuram esses profissionais já experientes de mercado. E aí não estou falando de experiência de 10 anos, né? Isso tudo é novo, né? IA não tem nem 2 anos. Mas se a gente já tem um Product Manager que já consegue provar valor em algum uso dessas ferramentas, essa pessoa sai um pouco na frente. Eu sinto que tudo isso conta no jeito que você vai contar a história, né? De que você teve sucesso nesse segmento, né? Se eu trabalho numa empresa, por exemplo, que os ativos de segurança são importantes, né? Como, por exemplo, uma empresa bancária, né? Ou de fato uma empresa de segurança, ou uma empresa de sistema de nuvem, né? E tudo mais. Tudo isso tem uma robustez maior, né? Só que eu tenho que saber comunicar isso para o recrutador, colocar isso no meu currículo, ou eventualmente até vender isso diferente ali no LinkedIn, para isso chamar atenção. Então, eu sinto que sim, esses assuntos têm diferença nas ofertas de emprego. E aí talvez a oferta de emprego seja Product Manager ou engenheiro. Mas quando você vai olhar o segmento da empresa, eu acho que isso aí faz diferença, né? Então, se eu estou entrando numa empresa que historicamente, né, ela já trabalha com muitos dados, ela está no mercado e se vende dessa forma, ou que a gente sabe que o dado é um ativo caro para aquela empresa, essas suas skills, né, e aí são até hard skills, né, essas qualidades mesmo técnicas vão fazer diferença para essa empresa. Então pode ser que o nome do cargo não esteja
diferenciado ali, né? Product Manager de dados. Mas se eu sei que a empresa é uma empresa de dados ou é uma empresa que segurança é um ativo forte, eu sei que a minha experiência para aquela empresa ali vai fazer diferença, sabe? Então eu acho que a gente tem que saber contar uma história diferente e eu sinto sim que isso tem diferença nas ofertas de emprego, tá? Talvez um perfil mais generalista, que faça de muitas coisas, ele vai abarcar em mais empresas, é bem verdade, mas as mais especializadas, empresas gigantescas assim, eu sinto que elas tendem a focar um pouco no cara que é mais especialista, que tenha uma skill diferente disso, que tenha uma experiência diferente, específica, para ele já chegar mais na frente, sabe? Eu acho que as empresas que buscam os generalistas, elas dão mais tempo pro cara fazer um onboarding, pro cara se ambientar na empresa, até de fato ter um valor, né, nesse funcionário. Agora, as outras empresas que já contratam especialistas, não. A empresa, eu acho que ela já espera mais daquele cara que já contou uma história, que já tem uma experiência em IA e tá entrando num time de inteligência artificial, sabe? Então, eu sinto que sim, tem diferença bastante aí nas ofertas, sacou? Maravilha, bom demais. Interação no chat, nossa, é excelente, galera. Facilita demais o meu trabalho, meu Deus.